Vamos conversar agora sobre com o angiologista e cirurgião vascular Márcio Steinbrück. Ele vai falar com a gente sobre a saúde vascular. Será que você cuida da sua saúde vascular? Vamos conversar com ele agora ao vivo aqui no nosso programa. Doutor, seja bem-vindo ao nosso Tribuna. E olha, eu já vi que você veio trazendo até informações para a gente no seu iPad, é isso? Quando a gente fala um pouquinho sobre circulação, por mais que eu seja eloquente no que eu vou falar, é difícil para o leigo imaginar como é que são as coisas. Então, eu tomei a liberdade de trazer algumas seja sempre bem-vindo. Ilustrações. Inclusive, o doutor, ele tem formação em medicina pela USP, é especialista pela Sociedade Brasileira de Angiologia e Cirurgia Vascular e é integrante do Centro de Pesquisa de Bioengenharia do INCOR. Eu já fiz parte disso. Eu já quero fazer uma pergunta a respeito justamente da questão do nosso coração. Os vasos que circundam, que alimentam o nosso coração, são os que são mais prejudicados de uma maneira geral? Veja bem, se nós considerarmos aqueles vasos que alimentam o coração, também conhecidos como coronárias, sim. Aí são artérias que levam sangue arterial para levar oxigênio e alimento para a musculatura do coração. Esse, sem dúvida nenhuma, é um dos que mais sofrem com o estresse da vida atual e com todo o fato também de alimentações e tudo mais mal feita. É o que mais sofre. Agora, uma questão que acho que as pessoas gostariam muito também que nós comentássemos é com relação à circulação de uma maneira geral. Eu vejo que, inclusive, não sei se é verdade, a circulação é responsável, inclusive, pela temperatura do nosso corpo. Sim. É isso mesmo? Exatamente. Nossa circulação, o próprio nome já diz, é uma circulação, porque ele circula, né? Se eu puder mostrar essa imagem aqui, favor, eu não sei para qual câmera eu vou mostrar. Pode virar ali para a câmera número 2, isso. Ótimo, perfeito. Então, se puder focalizar. Essa aqui é a imagem do corpo humano. O que está em vermelho são as artérias, o que está em azul são as veias. Então, nós temos uma bomba, que é o coração. Esse coração ele bombeia o sangue arterial, que é o sangue rico em oxigênio e alimentos, e ele vai circular na região periférica do organismo. Aquele sangue que foi utilizado e agora está com dejetos e gás carbônico, ele volta por uma, entre aspas, rede de esgoto, que são as veias, e volta para ser oxigenado novamente e recircular. Então, essa aqui, basicamente, é a anatomia da circulação. Agora, para que serve a circulação? A circulação, na verdade, é um meio de transporte de várias substâncias dentro do organismo. Se a gente considerar o sistema nervoso como o sistema telefônico que nós temos dentro da gente, né, que interliga o cérebro e a nossa periferia, nós poderíamos dizer que o sistema circulatório é o nosso correio. Tá. Então ele transporta substâncias, ele transporta o oxigênio, ele transporta os nutrientes e transporta também hormônios, que são produzidos por glândulas e vão agir à distância. Um exemplo, o hormônio da tireoide é produzido na tireoide e ele circula pelo organismo. Basicamente, essa é a função da circulação. Doutor, nós falamos aí sobre a importância da questão da circulação, sim, mas nós sabemos que nós temos fatores que nos ajudam a manter esse sistema circulatório funcionando bem. Quais seriam esses fatores? Bom, se nós analisarmos os dois tipos de circulação, né, dividindo as grandes circulações, nós temos a arterial, que é uma circulação de irrigação, e uma circulação venosa, que é de drenagem. Então, uma leva, a outra atrás. Então, se a gente analisar a questão arterial, é muito importante que nós tenhamos artérias limpas, né, sem as placas de colesterol, artérias com calibres bons, ou seja, o que mais vai estimular isso é o exercício físico. Então, o costumeiro, a caminhada, não precisa fazer academia necessariamente, mas ter uma vida não sedentária. Então, esse, vamos dizer, e aí sim entra o fator alimentação também, com diminuição do colesterol, com isso não vai se ter tantas placas, não vai haver obstruções das artérias.
que as obstruções das artérias podem causar problemas à distância. Se for uma coronária, pode dar um infarto do miocárdio. Se for uma artéria de perna, pode levar até a pessoa a perder um pé ou uma perna. Já a circulação de drenagem, ela depende exclusivamente da cintura para cima da gravidade, porque aí o sangue venoso ele desce com a gravidade, né, da parte de cima para voltar para o coração. Mas os membros inferiores, aí é que entra o problema. O sangue venoso tem que subir contra a gravidade. E nesse momento existe um sistema de bombeamento feito pela musculatura da barriga da perna. Ou seja, para se manter também uma circulação venosa boa, é importante também o exercício. Agora, uma pessoa que trabalha, por exemplo, muito tempo em pé, ou ao contrário, muito tempo sentada, ela costuma ter problemas de circulação? Sim, ela pode ter problemas de circulação venosa, do retorno venoso, por conta da profissão. Tá. Se eu puder mostrar mais uma imagem, por favor, vocês vão entender. Aqui nós temos uma imagem de uma veia interna da perna, passando por dentro da musculatura da barriga da perna. Tá. Então, como vocês podem observar, dentro das veias existem válvulas. E essa válvula, ela deixa o sangue passar para cima e não deixa descer. Deixa eu ver se eu tenho mais uma imagem. Então, basicamente, é isso que nós temos. O sangue sobe, mas não desce. Ela tem uma espécie de um tampão, é isso? Exatamente. Agora, aqui nós temos uma veia boa, normal, e uma doente. Ou seja, o sistema venoso que vem dos membros inferiores depende exclusivamente de um bombeamento, que é feito pela panturrilha, a musculatura da barriga da perna, que também é conhecido como um segundo coração ou coração das pernas, né? Só que o que acontece, quando a pessoa fica muito tempo sedentária, muito tempo parada, a gravidade vai empurrando esse sangue para baixo, se choca com aquele que quer subir, e isso gera uma pressão para os lados que faz com que elas se dilatem. Então, se esse indivíduo tiver uma predisposição genética, por um enfraquecimento da parede da veia, essa veia vai dilatar, essas válvulas vão se afastar e agora o sangue já não consegue mais circular, que é essa imagem que eu estou mostrando. Essa é a trombose? Ou não, isso né? aqui é o princípio das varizes. As varizes. Exatamente, as varizes tá. nada mais são do que a dilatação das veias, fazendo com que as válvulas se afastem e o sangue agora não sobe mais, ele sobe e escorre. Ele fica mais parado. Exatamente. Por isso que fica com aquela cor diferenciada, é isso? Exatamente. E com o tempo, se o indivíduo não tratar, não fizer nada, ela vai dilatando cada vez mais. E esse sangue parado dentro da veia, ele pode coagular, né? Isso aqui é uma imagem de varizes, né? Principalmente quando o indivíduo fica muito tempo parado. Então nós podemos ver as dilatações, só que exatamente, essa aqui já são varizes numa fase adiantada. Aliás, tem um amigo meu que ele tem uma gigante assim, mas é uma grande, que vai da perna de ponta a ponta praticamente. Isso é um perigo. É perigosa, É perigo. Né? Agora vamos chegar na famosa pergunta. E a trombose, né? O que é a trombose? Isso, a trombose. A trombose nada mais é do que a coagulação do sangue dentro da veia. Eu costumo fazer muita analogia. Se a gente quiser fazer uma coalhada, a gente vai deixar o leite paradinho lá com umas gotinhas de limão e ele vai talhar. Tá. O sangue coagulado é igualzinho uma coalhada, só que ele é vermelho. Tá. Então, imagina uma coalhada dentro de uma veia. Então, você entupiu essa veia. Essa aqui é a imagem de um trombo dentro do vaso. Então, ele obstrui o vaso, ele entope o vaso. Só que, além dele entupir o vaso, ele gera uma inflamação local, ou seja, muita dor. Se for um vaso profundo, é o que a gente chama de trombose venosa profunda, ou famosa TVP. Isso faz com que a perna fique muito inchada. E o maior risco disso daqui é um pedacinho dessa coalhada soltar e subir para o pulmão. Aí é a famosa embolia pulmonar. Entendi. Então veja, uma doença, né? Porque todo mundo imagina que seja só um problema estético, varizes. Ela parece tão inocente, mas no fundo não é. Se ela não for tratada a tempo, ela pode chegar a um ponto em que pode trazer consequências. E uma delas é justamente a trombose. Quer dizer, precisa, quando tem uma telespectadora ou um telespectador que estão nos assistindo agora, tem varizes, tem que procurar um tratamento, tem que fazer um tratamento. Sem dúvida nenhuma, tem que fazer um tratamento. E veja bem, muitas vezes o indivíduo não sabe que é portador de varizes, porque às vezes elas não dilataram a ponto de ultrapassar a pele. Ah, tá.
Então, hoje em dia, com o nosso arsenal de equipamentos, nós já conseguimos detectar, aliás, olha aqui, isso aqui é a imagem de uma trombose. Se puder mostrar, estou tentando tirar da... É de uma das pernas só, né? Você pode notar que a perna, uma das pernas está mais inchada que a outra. Mostra para a câmera 2. Isso. Ah, perfeito, aí, okay. Desculpe. Agora o programa ao vivo é assim mesmo. É assim mesmo. Aí, quer dizer, essa que está inchada é que está com trombose. Exato, essa teve uma trombose profunda. Aqui nós temos uma trombose superficial. Uma veia varicosa entupiu e formou esse vermelhão. Esse vermelhão nada mais é do que uma reação inflamatória altamente dolorida. Não é tão maligna quanto essa. Essa pode sim ter o risco de dar uma embolia pulmonar. E a pessoa morre. Pode morrer. Pode morrer. Bom, artistas famosos morreram disso aqui. Morreram de trombose. Tom Jobim é um que morreu de embolia pulmonar. Tá. Marcos Paulo também. Marcos Paulo, é verdade. Mais recentemente, né? Mais recentemente. Tem uma pergunta que chegou aqui, que é a respeito das dormências nos pés. A Gertrudes de Salvador que está perguntando se essas dormências têm a ver com problemas de circulação. Não. É uma boa pergunta, aliás, todo dia eu recebo essa mesma pergunta várias vezes. Na verdade, quando se sente o adormecimento, seja nas pernas ou nos braços, isso geralmente é um sintoma neurológico. Então, o que acontece? Quando um nervo, como eu expliquei anteriormente, o nervo é como se fosse um fio elétrico que transmite informações. Quando o nervo é comprimido por alguma coisa ou está inflamado, a área em que ele levaria as informações ou traria as informações fica, naquele momento, sem sinal. Então, a sensação que se tem é um formigamento. Isso não é um sintoma vascular. Pode ficar tranquila. Pode ficar tranquila. Olha, é uma pergunta que está chegando de Guaçuí, no Espírito Santo. Boa noite, Fábio. Boa noite, doutor. Eu sou o Toninho. Trabalho como representante de vendas, doutor, e tenho muita queimação nas pernas. Por acaso, essa queimação é sinal de má circulação? Bom, queimação nas pernas é um sintoma, sim, de um retorno venoso um pouquinho mais complicado, vamos dizer assim. Se ele é uma pessoa que passa o dia em pé, entre aspas, sedentário no trabalho, mesmo que ele faça algumas caminhadas, é muito provável que ele esteja sentindo isso por conta de uma entidade chamada estase venosa crônica. Então, as pessoas que ficam muito tempo paradas ou muito tempo em pé, como eu mostrei anteriormente, elas não bombeiam sangue com a musculatura e esse sangue fica acumulado. Isso pode gerar queimação nos membros inferiores e pode gerar dor também e uma série de sintomas. É bom, realmente, se ele puder, procurar um vascular. Olha, tem uma pergunta que está chegando aqui de uma telespectadora ou um telespectador que não se identificou. Ela diz assim: parabéns pelo programa. Doutor, como que eu posso curar feridas que ficam próximas ao tornozelo, amareladas, saem água? Tem alguma coisa a ver com a questão circulatória? Olha, eu entendo a dúvida e a dificuldade da telespectadora, mas veja bem, uma ferida ou uma úlcera na região do tornozelo, ela pode ter 3 causas distintas. Tá. Uma das causas é a famosa úlcera varicosa. Então, se existirem varizes nessa perna e na vigência de uma úlcera aberta, obviamente que todo o tratamento local de limpeza e de manutenção da ferida e, ao mesmo tempo, da retirada da causa, ou seja, operar as varizes, fará com que ela se feche rápido. A segunda causa de úlceras é o diabetes. O diabetes também pode causar uma má circulação, só que aí é arterial, mas microcirculação, né, nos capilares. Também pode abrir uma ferida. Nesse caso, a condição já é um pouquinho mais difícil de fechar, porque aí depende de um controle muito acirrado do diabetes e um cuidado local mais intenso. E a terceira causa de úlcera, para quem não sabe, é a hipertensão arterial. A pressão alta também pode levar à danificação de pequenos vasos, de capilares, que pode levar também à criação de úlceras. Nesse caso, obviamente que é só controlar a pressão e os cuidados locais fará com que feche a ferida. Ok. Próxima pergunta vem de Ribeirão das Neves, em Minas Gerais. É o Mariano que pergunta: doutor, até que ponto a alimentação interfere na nossa saúde vascular?
Olha, uma pergunta importante. Se a gente considerar a circulação venosa, que agora é o foco nosso, a alimentação não traz grandes alterações. Mas no âmbito da circulação arterial, aí sim, como eu expliquei anteriormente, a circulação arterial é uma circulação de irrigação e ela depende exclusivamente dos canos limpos para levar alimentos e oxigênio para a periferia do organismo. Então, uma alimentação regrada, uma alimentação com pouca gordura, sem grandes excessos, fará com que esse indivíduo tenha uma circulação melhor. E, obviamente, associado a isso, o exercício constante, que vai consumir o colesterol também. Falar em exercícios, a pergunta da Lucilene Dias de Palmas, do Tocantins, é a seguinte: doutor, eu já fiz 2 cirurgias para a retirada das minhas varizes. Elas voltaram a aparecer ou apareceram outras. Eu não costumo fazer exercícios. O senhor tem algum que possa indicar? Bom, ela falou uma coisa bem correta. Na verdade, as varizes não voltam. Não voltam. Quando elas são retiradas... Imagina o seguinte, imagina um dente com cáries. Tá. Se eu tratei essas cáries, eu não posso ter cáries de novo? Eu não vou ter no mesmo local, mas eu posso ter na outra parte do dente ou em outro dente. Mesma coisa são as varizes. As varizes eu costumo brincar que são as cáries das veias. Então, uma veia que dilatou, quando é feita a cirurgia, inclusive hoje com as tecnologias modernas, não é feito nenhuma incisão, é tudo por furinho de agulha, é um negócio fantástico, bem artesanal, elas são retiradas, essas veias são retiradas. Então, não tem como voltarem as varizes. O que acontece é o aparecimento de outras. Então, como eu expliquei anteriormente, as veias se dilatam e se transformam em varizes. Se eu já tirei as varizes, são outras veias normais que se dilataram. Seria muito importante, se ela já teve 2 cirurgias e está de novo fazendo novas varizes, seria muito importante que ela seguisse algum conselho médico e fizesse algum exercício. Os melhores exercícios para as pernas são a caminhada, essa é a coisa mais simples e mais democrática, mas para quem faz um pouquinho de musculação, o leg press é muito importante, que é ficar empurrando aquele peso. E o pessoal me pergunta, mas doutor, eu posso fazer peso com as pernas? Sim, pode fazer. Não é o peso com as pernas que vai aumentar as varizes, pelo contrário, ele vai desenvolver a musculatura e melhorar o retorno venoso. Olha, tem uma pergunta que chegou aqui, até com uma foto, eu até abaixei a foto aqui. Boa noite, Fábio, doutor. Eu fui diagnosticada, doutor, com linfedema. Tá certo, né? Sim. Meu pé direito fica inchado e não volta. Eu gostaria de mais informações sobre essa doença, se não tem mais cura. É a Carolina de São Paulo e tá aqui, olha, a foto dela que ela mandou pra gente. Eu vou mostrar para vocês também aqui no vídeo. Olha aqui. O caso dela tem cura? Bom, infelizmente não. Cura totalmente não, mas tem controle. Tá. Eu falei da circulação arterial e falei da circulação venosa. Então, quando a artéria leva o sangue para a periferia, ele leva com uma certa pressão, esse sangue ultrapassa os vasos sanguíneos, ele se mescla com as células, isso leva água também, e depois ele tem que voltar pelas veias. Só que no momento em que ele volta para as veias, parte dessa água, por conta da diferença de pressão, parte dessa água fica embaixo da pele, fica no subcutâneo, que a gente chama, no espaço celular. E o que drena esse excesso de água, esse excesso de líquido? É uma terceira circulação que nós temos chamada linfática. Linfática. Tá. Então a circulação linfática, ela é feita no sentido de trazer esse excesso de água, de líquido, e ao mesmo tempo também ela ajuda na parte imunológica, né? Quem nunca ouviu falar em gânglios, né? Gânglio, estou com gânglio inchado. Tá. Na verdade, esses gânglios ou linfonodos são ilhas de anticorpos, né? De células de defesa do organismo, onde passa o vaso linfático e com isso há uma filtragem das bactérias. Bom, no caso da telespectadora, provavelmente o que aconteceu, ou ela tem uma quantidade de vasos linfáticos menor do que ela precisaria, ou ela teve, por alguma inflamação ou por algum problema, um dano em alguns desses vasos. Portanto, ela não consegue drenar o excesso de água. Infelizmente, pelos vasos linfáticos serem microscópicos, dificilmente se consegue tratá-los definitivamente. Mas existe controle. E o controle basicamente é feito com meia elástica, exercícios
e remédios do grupo dos flebotônicos, que são remédios que atuam nos vasos linfáticos e nas veias para melhorar a drenagem. Doutor, nossa, que aula, hein? Se não foi uma aula, foi uma belíssima consulta. O tempo é curto para a quantidade de assuntos, viu? Mas nós vamos voltar a esse assunto com certeza no programa. Doutor Márcio, muito obrigado pela sua presença. Como a gente sabe, o espaço é curto, mas se alguém tiver alguma dúvida, pode acessar o meu blog, que é o www.livredevarizes, tudo junto, livredevarizes.com.br. O que o telespectador quiser de resposta, é só perguntar que eu respondo. Doutor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço a oportunidade.